Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo do blog Pretexto. Nosso convidado hoje já foi office boy, mecânico, borracheiro, professor, por pouco tempo foi advogado, escritor de mais de 15 livros, mas sobretudo corintiano. Jornalista Heródoto Barbeiro. Heródoto, muito obrigado por ter aceito o convite, viu? Para mim é uma honra. Heródoto, eu queria que você respondesse pra gente como foi a sua reação quando você soube que a Kombi ia parar de ser fabricada no Brasil? Olha, a minha primeira reação foi: vou vender a minha. Vou vender a minha. Aliás, até recentemente, aqui um dos programas aqui da Record, acho que o programa da tarde, eles trouxeram vários carros antigos. E eu passei pela porta, ali tinha uma Kombi antiga, toda cheia de flores e tal. Eu falei, pô, eu quero tirar uma foto. Aí tirei a foto e botei no Facebook. Em pouco tempo, 2 dias, 3 dias, deu 28 mil acessos para a Kombi. Puxa vida, a Kombi tá com ibope bom, né? A Kombi tá eu é que tomar o de ibope. Em junho agora, a gente teve as manifestações, claro, bem famosas, né? E nas redes sociais se comentava muito de mídia manipuladora. Tem um termo que é comum agora de falar que imprensa golpista. Você acredita que a mídia pode ser, a grande mídia pode ser manipulada? Existe imprensa golpista? Como é que você vê esse assunto? Bom, tem duas coisas. Que a grande mídia sofre pressão, não há dúvida alguma, sofre pressão econômica, política e social. É uma empresa, né? Exatamente, são empresas. E às vezes até uma empresa ela é uma estatal, mas também sofre do mesmo jeito. O que eu quero dizer é o seguinte: com o advento das chamadas mídias sociais, elas perderam o monopólio da informação. Então hoje, felizmente, com tanta mídia social, você não consegue mais segurar a notícia. Então eu acredito o seguinte: eu acho que hoje é irrelevante você discutir o papel da grande mídia. Por que razão? Porque eu tenho tanta internet, tanto blog, tanto site, tanto Facebook, tantas formas de comunicação, que eles perderam o monopólio. E para mim isso é uma democratização da informação. Então eu acho que nós estamos numa etapa agora de entender como é que essas redes sociais funcionam e qual é a contribuição que elas têm que dar para a democracia. Porque para mim hoje é irrelevante se o jornal A, B, C ou a televisão falou alguma coisa que eu acho que seja manipulada. Porque eu vou ter N outros veículos, né, das redes sociais dizendo o contrário. Na era pré-internet, que tem uma frase há muito tempo que falava assim: pior do que não ler jornal nenhum, ler um jornal só. E hoje a internet possibilita de você ter contato com muita coisa. Né? Você pode não só ler os jornais brasileiros, você pode ler os jornais de qualquer lugar do mundo. Sim, né? sim. Porque se eu não entender a língua, eu peço para o Dr. Google. E o Dr. Google traduz para mim até alemão, que é coisa que eu não leio. Né? Mas se sai uma reportagem, por exemplo, a reportagem da Siemens, sobre essa falcatrua da Siemens, eu li pela primeira vez do Der Spiegel. Você lê alemão? Não, eu não leio alemão. Mas a hora que eu vi o nome Siemens, alguma coisa sobre o Brasil, eu pedi para ele traduzir. Ele traduziu a reportagem do Der Spiegel e eu li a reportagem na revista alemã. Né? Então, quer dizer, qualquer cidadão hoje, qualquer pessoa que tem um mínimo de condição econômica, porque também está muito barato, sim, elas podem ter acesso às fontes de informação no mundo inteiro. Se você quiser alguns livros seus sobre jornalismo, você fala muito de ética, né? E principalmente ética aplicada ao jornalismo. Dá um exemplo do que é uma postura ética no jornalismo e uma antiética. Olha, uma postura ética no jornalismo é quando você, por exemplo, respeita a integridade humana das pessoas. Tá? E que você não faz acusação falsas contra as pessoas. Quando você não atribui a ela coisas que você realmente não sabe se elas fizeram aquilo ou não. Isso eu acho que é uma coisa absolutamente que rompe a ética. Sim. E a outra é a gente procurar aquilo que está no equilíbrio, aquilo que está no caminho do meio, como a gente diz. Ou seja, a gente pesar os prós e contras e colocar esses prós e contras na reportagem que ele faz dia a dia. Uma questão que eu acho que nós jornalistas, você sabe bem disso, temos que perseguir todo dia, é que ética não é algo estático, ela é dinâmica, ela é condicionada historicamente pelo que está acontecendo. Então nós temos que perseguir ética todo o santo dia, porque a hora que você acha que tem a ética na mão, você pisa no código. Eu vi uma entrevista sua, já antiga, do Juca Kfouri, e você falou alguma coisa parecida, você falou: eu também, às vezes, já escorreguei em alguma coisa ética. É verdade. Né? E é corajoso falar isso, né? Porque é verdade. Infelizmente é verdade. Portanto, você veja que para escorregar não precisa ser jovem jornalista, não. Velhos jornalistas também escorregam bastante em questões éticas.
Quando você veio para a Record News, você tinha uma bancada de colaboradores, de comentaristas assim, muito bons. Excelente. Tem ainda, né? Excelente. Ricardo Couto, Adib Jatênio, Nilando Beirão. Que nomes você gostaria que viessem para cá para colaborar com você? Alguns nomes que você não conseguiu, que você ainda sonha? Um que eu gostaria de ter vindo para cá e não veio é o Juca Kfouri. Tá. Gostaria que o Juca tivesse vindo para cá, porque o Juca é um sujeito extraordinário. Uhum. Outro que eu gostaria que tivesse vindo para cá também seria o ex-ministro das Comunicações, que trabalhou comigo como comentarista econômico, o Martins. Frank Martins. Que eu acho que foi um excelente comentarista econômico lá na CBN, trabalhando na Globo, sim, sim. Eu gostaria que ele tivesse vindo para cá. Além dos nomes que você já citou, do Couto, do Beirão, que são excelentes, obviamente. Eu acho que na área econômica também, por exemplo, a Miriam Leitão, eu acho que vai muito bem. Tá. O Paulo Henrique, eu gostaria que, além dele fazer o programa que faz aqui na Record, ele fosse nosso comentarista também. O Nassif também acho que seria um excelente comentarista. Mas depende da situação econômica da empresa, né? De você poder ter mais ou menos comentaristas. Eu li um livro seu sobre Media Training. Explica um pouquinho o que é, que daqui a pouco eu vou emendar uma pergunta. Tá, por favor. A explicação é o seguinte. Nenhuma atividade hoje pode ser desenvolvida mais sem comunicação. Comunicação hoje faz parte de qualquer atividade econômica, financeira do mundo. Né? Vou dar um exemplo. Você pega uma grande empresa que vende, vende produto químico. Ela não vende diretamente para você nem para mim. Ela é uma vendedora de insumo de produto químico. E, no entanto, é uma empresa que tem na sua marca um valor intangível. E esse valor intangível depende do faturamento, do acionista, do crescimento, da tecnologia, tudo isso que você pode imaginar. E da comunicação. Uhum. Então a comunicação faz parte tanto de uma empresa de varejo, como uma loja Marisa, como faz, por exemplo, uma grande empresa como a Siemens, ou a Dow Chemical. Por que razão? Porque tem valor intangível. Sim. Então eu estou explicando, nesse caso do Media Training, dizendo o seguinte, que para a empresa poder falar bem, ela fala com o público, obviamente. Mas uma parte daquilo que ela fala através da mídia, através dos jornalistas. Então a ideia qual é? É dizer para ele como é que conversa com o jornalista e como é que se constrói uma relação ética entre a empresa e a mídia, né? Sem anúncio, sem tapeação, sem pressão econômica, porque obviamente isso está fora do próprio manual de compliance dessas empresas. Os técnicos de futebol, eu sei que passam por isso, os políticos, né? Eles são, eu não sei se o termo é treinado, mas eles passam por esse curso, né? Então eles conseguem sair de algumas respostas, umas saias justas, assim. Posso te pedir um exercício? Eu vou te fazer uma pergunta, claro. E eu queria que você respondesse como se não conhecesse o Media Training e depois respondendo, usando a técnica do Media Training, tá? Qual é o seu maior defeito como jornalista? Então primeiro, sem Media Training. Sem Media Training, olha, o meu maior defeito como jornalista é que eu não gosto de trabalhar muito, eu gosto de levantar tarde, entendeu? Esse negócio de notícia é uma coisa chata, né? Tá certo? Sim. Agora, diríamos, como Media Training agora. Jornalismo é ótimo, maravilhoso, etc, etc. Agora, essa é uma falsa dicotomia, isso que a gente acaba de fazer. Por quê? O Media Training não ensina a mentir, não é feito para mentir, porque ele é construído em cima de uma base ética. O que o Media Training faz não é inventar resposta para o entrevistado, é dar condições que ele consiga colocar suas ideias de uma maneira clara. Basicamente é isso. É isso. O resto, você pode dar o nome que você quiser, mas não é o Media Training. Entendi. Tá certo? Sim. Esse negócio de criar resposta, fabricar resposta, criar bagre ensaboado, mentir, isso não faz parte, pelo menos pelo que eu entendo, com o Media Training. Entendi. Você é professor de História, foi professor de História e é conhecido como um excelente entrevistador. Eu escolhi aqui 2 personagens históricos e fazer um exercício de imaginação. Que pergunta você faria para cada um deles? Sim, tá? por exemplo. Se você pudesse entrevistar o Churchill, que pergunta você faria para ele? Que pergunta eu faria para o Churchill? A pergunta seria o seguinte: por que é que ele não aceitou as ofertas de paz que o Hitler fez a ele durante o período ali da guerra e se manteve fora da guerra e ajudou isso decisivamente a derrubar o nazismo? Essa seria a pergunta que eu faria para o Churchill. Faz falta alguém como ele, né? Porque ele, assim, além de um grande estadista, ele era um frasista sensacional. Sensacional. Né? Depois você podia concordar ou não, mas o cara tinha um norte, né? Agora um personagem brasileiro, tá? Que pergunta, eu não sei se você chegou a entrevistar,
O Jânio Quadros, que pergunta você faria para ele? Ah, sim, cheguei a entrevistar várias vezes e tem até uma história interessante. O Jânio Quadros pediu minha cabeça lá no Sistema Globo de Rádio, pelo menos 2 vezes. Uhum. A pergunta que eu faria para o Jânio Quadros é: o senhor prefere com gelo ou on the box? Boa pergunta. Você já declarou que não é um jornalista imparcial, mas que você é um jornalista isento. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte: o imparcial é quando você acha que você não é contaminado por aquilo que você produz, e você é. A isenção qual é? Você procurar o equilíbrio, aquele caminho do meio que eu disse, para você ver se todas as versões de um determinado fato estão contempladas, e você só afirma alguma coisa quando você forma convicção sobre aquilo que está sendo noticiado. Fora disso, você não emite a sua opinião, você procura, né, as pessoas. E mais, a partir do princípio que o jornalista não tem como missão fazer a cabeça de ninguém. O que o jornalista tem como missão é apurar os fatos corretamente, entregar para as pessoas, para que elas desenvolvam o seu espírito crítico e para que elas formem a sua própria opinião a respeito de qualquer assunto. Trabalha ao vivo todo dia, né? Trabalhei no rádio, agora trabalho na TV, e a linguagem faz parte. Quando você vai escrever um texto, tem mais tempo de preparar, de elaborar, o erro fica mais evidente, você dá para corrigir. Quando a gente vai falando, às vezes comete alguns deslizes, né? Quanto mais você fala, mais você erra. Não tem jeito. Mas eu queria saber, assim, não erro de português, mas assim, erro de lugar comum, de chavão, assim, qual que é aqueles que te incomodam bastante? Tem vários que me incomodam. Por exemplo, tem uns que a gente classifica como muleta. Isso. Quando a palavra não vem na cabeça, você fala, bom, por exemplo, como eu ia dizendo, entendeu? É o tempo que você tem para pensar, para lembrar, né? Tentar lembrar de alguma coisa. Né? Ou então quando o entrevistado troca de papel com você. Ou seja, em vez dele responder, ele começa a fazer pergunta, entendeu? Não? Eles são os hábeis, né? Eu já passei por vários desses. Um deles, você conhece bem, o Maluf. Sim. O Maluf é hábil em sair ele vira o entrevistado, ele passa a comandar o programa e você fica na mercê dele. É sério? Sim. O Maluf é um caso... Esse tem um treino. Esse é um treino muito fantástico, né? Tem o jargão jornalístico que fala de barriga, né? Barriga é o erro, né? Aquela notícia que você deu que não aconteceu. Qual foi a sua maior barriga? Rapaz, não sei qual foi. Mas já dei várias barrigas. Já houve caso em que eu liguei para um determinado lugar para procurar uma determinada notícia, o cara me disse que tinha acontecido e não aconteceu. Entendeu? Já dei várias barrigas, não me lembro agora. Mas já dei e já participei de várias barrigas. Mas uma maior que eu vi, sabe qual foi? Quando eu trabalhava na Jovem Pan. Trabalhava na Jovem Pan, tinha um show de rádio, logo depois do futebol. E tinha um cara, esqueci o nome dele agora, sensacional, que imitava o Chico Buarque de Holanda. E o cara pegou uma das músicas do Chico, na época de grande sucesso, fez uma paródia em cima da música e cantou. No dia seguinte, o Estadão publicou Chico Buarque, disse não sei o que, blá, 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 blá. E não era o Chico. Sim. Mérito para o imitador, né? Pro imitador e barriga no Estadão. Isso. Quando dá uma notícia de primeira mão, que quase ninguém deu ainda, é chamado de furo, né? A alegria do furo é maior do que a angústia da barriga ou a tristeza da barriga maior? Não, eu acho que a angústia da barriga é maior, sem dúvida alguma. Por que razão? Porque furo hoje, com a velocidade das mídias sociais, esse furo vai durar alguns segundos. Tá? E outra coisa, hoje, diante de tanta marca de comunicação, que elas são globais, tem milhões de lugares para você ler notícia, o que é que vai distinguir um site de outro, um blog de outro, uma página de outro? O que é que distingue? É a credibilidade. Percebe? Então eu acho que a gente tem que ir naquele diapasão da BBC. Vamos confirmar com 3 fontes, se não tiver 3 fontes a gente não publica. Nós não queremos ser o primeiro a publicar, nós queremos publicar de maneira correta. Eu me lembro que estava trabalhando uma tarde aqui junto com meus colegas, e alguém disse, olha, o Gaddafi morreu. Falei, onde você viu isso? Está um site aqui dizendo que o Gaddafi morreu. Vou mudar? Falei, não, pera um pouquinho. Olha na BBC. A BBC não está dando. Aí dali a pouco, o outro aqui está dando, lá o Jazeera está dizendo que o Gaddafi morreu. Vamos mudar? Falei, não, a BBC não deu. Falei, mano, a BBC não deu, não vou mudar? Falei, a hora que a BBC der, pode ter certeza do seguinte, até que fiz o estágio lá. É que tem 3 fontes confirmando. Enquanto não tiver a terceira fonte, eles não publicam. Então eu acho que é por aí que, no caso do jornalismo, eu não estou falando de espetáculo, estou falando de jornalismo. Sim. Eu acho que é por aí que você acumula credibilidade.
Próxima pergunta você vai escolher, tá? Tá. Tem 3 opções aqui. Uma é pergunta saia justa, Putz, a outra é pergunta que você respondeu mais de 1000 vezes, Putz, grila. e a outra é pergunta para eu parecer inteligente. Putz, grila. Bom, você quer que meu ego? Escolha não. É para eu parecer inteligente, tá? É o entrevistador que vai aparecer. É a pergunta. Eu pensei que era eu para aparecer. Não, você já é, você já é. Não, você escolhe. Eu escolho? É, você escolhe. Saia justa. Vamos lá. Que pergunta você faria ao príncipe Edir Macedo que você acha que ele não ia querer responder? Bom, que ele não responderia? Não sei. Nunca pensei. Deixa eu pensar então que pergunta eu faria para ele, que ele talvez não gostasse de responder. O senhor acha que o senhor está perdendo adeptos na sua igreja em função de aparecimento de outros líderes evangélicos, como por exemplo o pastor Valdomiro? Excelente pergunta. Né? Excelente. Essa seria uma pergunta que eu faria para ele. Heródoto, queria te agradecer demais. Você foi muito simpático. A gente é admirador do seu trabalho. Obrigado. E a gente quer, de alguma maneira, manter contato e que você possa continuar sendo assim com todo mundo que abordar você, tá bom? Tá bom, eu agradeço muito, uma honra estar aqui com você. Obrigado. Gente, obrigado. A gente volta em breve com mais uma entrevista, mais um bate-papo aqui no Blog Pretexto.